Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Antônia Zeli e esse é o meu canal Deus Trabalhando Aqui. Hoje eu quero falar sobre algo que mexeu muito comigo desde a última semana do mês de abril, quando eu assisti o filme Michael. E a relação de Michael com o pai dele me chamou muita atenção. E depois disso, Deus ficou falando no meu coração sobre Davi não tinha permissão. Aí eu fiquei pensando assim, o que que tem a ver Davi não ter permissão com aquele filme? Aí então eu fui perguntando a Deus o que significava aquilo. Então dentro do meu coração eu vi a passagem de Crônicas em que Deus explica, né, a Davi o porquê que ele não... Davi tinha um desejo forte no coração dele de ter um templo para o Senhor, construir um templo para o Senhor. Mas Deus explica a Davi o porquê que ele não podia ter um templo. Porque Deus queria que, para ter um templo dele, ele queria alguém que tivesse as mãos limpas e um coração de paz. Mas por conta do histórico de guerras de Davi, ele já não tinha mais as mãos limpas. Mas mesmo assim, Davi acatou o desejo de Deus e trabalhou nos bastidores para que Salomão pudesse ser bem sucedido na construção do templo, já que Deus comunicou a Davi que o filho dele, Salomão, é que seria o escolhido para então fazer o templo, porque ele seria um líder de paz. Aí eu fiquei conectando com o filme, porque se quem assistiu o filme, quem não assistiu vá, porque é um filme muito bacana, quem gosta de histórias, né, de artistas, ele conta a relação do pai de Michael com ele, e conta também que o pai de Michael, ele era músico, mas era um músico que não foi bem sucedido, né? Não teve a projeção que os filhos dele teve, principalmente o próprio Michael, né? Que foi quem teve mais projeção. Aí então eu fiquei pensando, no caso Davi, ele queria muito construir um templo para Deus, mas por conta das histórias que Davi viveu, que Deus viu, e permitiu também, né? Que tudo que aconteceu na história de Davi foi permissão divina. Mas ele não podia. Então, Davi prontamente acatou e trabalhou nos bastidores para que Salomão fosse bem sucedido no projeto, né? Se você quer saber essa história, no livro de Crônicas, na primeira Crônicas, a partir do 6 até mais ou menos o 17, você vai encontrar esse relato. Aqui você vai encontrar quando Davi, ele conversa com Salomão, explicando, né, como ser bem-sucedido no projeto dele, né, do templo. Aí ele fala: meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus. Mas veio a mim esta palavra do Senhor. Essa palavra veio a Davi através do profeta Natã. Você matou muita gente e empreendeu muitas guerras, por isso não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho, que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. Aí, nesse momento, Davi se conforma, né, porque era um desejo forte dele de ter o templo, mas os projetos de Deus estão acima de qualquer coisa. E ele abençoa Salomão para esse projeto. Ele disse: meu filho, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem se desanime. Com muito esforço providenciei para o templo do Senhor. Aí aqui ele diz tudo que ele providenciou já. Davi, ele deixou tudo pronto. Ele trabalhou assim nos bastidores da construção do templo, porque ele entendia que Salomão era jovem e poderia ter alguma dificuldade nesse processo. Então ele deixou tudo providenciado para que Salomão apenas empreendesse só a obra, né? Aí o que que acontece? Aí você me pergunta, o que que tem a ver com o filme, com a história de Michael Jackson? Tem a ver, gente, que no caso do Joe Jackson, o filme mostra que ele era um homem que estava frustrado com aquela história dele que não fluiu. Ele queria ser um músico de sucesso, tanto que ele deixava os instrumentos guardados, né, longe do alcance dos filhos, mas em dado momento alguns deles têm acesso aos instrumentos que quem assistiu o filme vai ver, né?
não vou dar tanto spoiler, mas o que que acontece? Ele tinha, e ele falava muito, esse mundo é de vencedores e perdedores. Então mostra que ele tinha aquele ressentimento de não ter. Ele queria muito ser um músico bem-sucedido, mas não conseguiu. Mas os filhos dele conseguiram isso, né? Principalmente na presença do Michael, que mais se destacou. Mas o filme também mostra que a história todo mundo já conhece, que era o filho que ele mais surrava, era o Michael, né? Aí você pensa, como assim a galinha dos ovos de ouro dele, né? O filho que dava tanto para ele e ele castigava. Aí na minha mente eu fiquei pensando assim, gente, das duas uma, ou ele descarregava em Michael a frustração dele por não ter sido o sucesso que ele queria, né? Já que Michael e os irmãos conseguiram, ou era uma maneira dele reprimir que Michael saísse daquela direção de qualquer forma, entendeu? Era como se tivesse assim, não, você tem o que eu não tenho, então você tem que ser bom de qualquer maneira, entendeu? Agarra essa oportunidade. Essa foi a minha leitura, viu, gente? Quem tiver outras leituras, outras opiniões, pode até colocar aí nos comentários que eu vou gostar de ler e trocar com vocês essas reflexões que a gente possa ter tido a partir do filme. Então, o que que acontece? Ele surrava muito o Michael, como se tivesse querendo, aproveita, é seu. Eu não tive, você teve, então aproveita. Ou outra interpretação que eu tive nesse sentido, né? Ele descarregando em Michael aquela, porque uma criança na idade que ele tinha, o tanto que ele apanhava, tem entrevistas que Michael disse que ele jogava ele na parede, né? Pegava fio desencapado e batia, ou seja, feria muito, né? Então, é, o que que acontece? Ele descarregava no filho, né? Em Michael, essa, essa frustração dele. Mas aí o que que acontece? A gente vê por outro lado, Michael, ele aguenta até um certo momento e depois ele dá um basta nisso, ele diz, não chega. Eu fiz tudo o que você queria, eu dei tudo o que você queria, agora é a minha vez de eu fazer do jeito que eu quero. Então, isso mostra também ele dando essa virada na vida, ele passa a ser o que ele realmente quer, fazer a música do jeito que ele queria. Mas aí eu pensei nisso, gente. Eu fiz uma reflexão também nesse sentido, né? Quantas e quantas pessoas vivem isso, né? Às vezes um pai ou uma mãe tinha um projeto para a própria vida e não conseguem alcançar e depois vê esse projeto se realizar no filho. E às vezes alguns pais fazem como Davi, que abençoa a trajetória do filho, e outros não, fazem o contrário, amaldiçoam. Às vezes até atrapalha, boicotam o caminho para que o filho não chegue onde ele quer chegar. Por quê? Porque é como se não tivesse eles não dando a permissão para o filho fazer aquela trajetória que, no caso, já foi dada uma permissão divina. Assim como Deus deu a permissão para Salomão, né, porque Salomão tinha as características que Deus queria para aquele projeto, porque para você ter um tempo, para você lidar com a vida espiritual das pessoas, você tem que ter um coração de paz, um coração divino. Então, um coração caridoso. E isso tudo Salomão tinha, e Deus viu. E por isso que abençoou Salomão. E Davi não foi rejeitado no sentido de que, não, você não vai ser. Não, ele tinha um histórico. Que imagine, Davi, se você lê a Bíblia, você lê os salmos, você vai ver que tem salmos que Davi bota ressentimento, ele bota mágoa, ele bota desejo de que os inimigos dele sejam eliminados da terra, porque ele foi tudo que ele trouxe com as batalhas que ele travou, né? Ele passou. Ele foi perseguido por um homem que ele considerava pai, que era Saul, né? Saul para Davi era um pai, ele tocava para ele quando ele tinha as crises de loucura dele para acalmar. Mas Davi perseguiu Davi, toda a existência de Davi, enquanto ele pôde, né? Enquanto Saul pôde, querendo matar Davi, por inveja. Porque o problema de Saul era inveja, ele tinha inveja de Davi, ele não aceitava ser substituído, né? No reinado dele. E depois teve Absalão, que era filho de Davi também, que quis tomar o trono do pai, né? E acabou tomando. Isso tudo deixou Davi, na minha visão, na minha interpretação, gente, um homem muito ressentido com essas experiências que ele passou. Então, se você vai ter um templo, alguém que vai cuidar da alma das pessoas,
Você não pode ser uma pessoa que esteja com a alma, digamos assim, suja, né? E Davi, ele estava com tudo que ele passou, mas como ele era um filho obediente de Deus, ele prontamente entendeu, acatou e trabalhou nos bastidores para que Salomão fosse bem sucedido. De que forma? Ele providenciou tudo que é precisar para o templo. Davi providenciou. Ele trabalhou nos bastidores, ele preparou tudo para que Salomão fosse bem sucedido e ainda abençoou que ele fosse bem sucedido naquela trajetória, né? Então eu penso assim, que nós, pais e mães, nós temos que ter esse trabalho. Às vezes a gente almejou muita coisa na nossa vida, mas não era o que Deus tinha para nós. Mas de repente um filho nosso vai viver aquilo que a gente quis, a gente desejou. Então a gente, como pais ou mães, a gente tem que fazer o quê? Abençoar a trajetória dos filhos, orar muito a Deus para que o caminho seja livre, coisas que possam atrapalhar, pessoas que possam impedir aquele caminho, entendeu? Então a gente tem que fazer isso e não castigar o filho de alguma maneira por conta disso. Tem uma história também, para não falar só dos homens, tem a história também que eu gosto muito, os artistas que me chamam a atenção, eu gosto de estudar a biografia deles. E na história da Whitney Houston acontece isso também, porque a mãe dela também cantava e quando a Whitney começou a ascender, a fazer um sucesso estrondoso, a mãe começou a dizer a ela que aquele sucesso que ela tinha, que a Whitney tinha, era dela, que era da mãe, entendeu? Porque a mãe cantava, mas não eclodiu. Mas a Whitney sim. Então a mãe dizia, não, esse sucesso é meu, esse sucesso é meu. Então, quem conhece a história da Whitney sabe, né, que ela teve uma história meio controversa, uma relação muito problemática com drogas, né? E foi uma pessoa que a gente via que era muito solitária também. Eu acho que quando os pais ou as mães se afastam do filho nesse sentido, né? Por inveja, no caso, né? Que quando você sabe que seu filho está sendo bem sucedido e você começa a achar que aquilo não era dele, era seu, é inveja, né? Um sentimento de inveja. É uma palavra horrível, mas infelizmente é isso aí. Aí a pessoa acaba se sentindo isolada, né? Se sentindo solitária. Eu acho que. E Michael contava muito também, né? O Michael Jackson, ele falava muito que ele sentia esse vazio, essa solidão. Até porque ele queria ter um pai também, e o pai não permitia que ele chamasse de pai. Só chamava de Joe, como se fosse o chefe, né? Então, engraçado que no filme tem um momento em que o Michael demite o pai, né? Já que ele se comportava não como pai e como um chefe, Michael demite. É muito legal essa passagem no filme. Então, o que acontece? Às vezes um pai ou uma mãe faz esse serviço, né? De querer boicotar o filho porque ele não aceita que o filho vai ser aquilo que ele desejou, aquilo que ele planejou para ele mesmo. Então a gente tem que olhar para esse exemplo bíblico maravilhoso de Davi, que era um servo fiel de Deus, obediente, que ele fez o seguinte: não, eu desejei muito, ardeu no meu coração a ter esse templo, mas Deus não me permitiu e ele ainda me explicou por quê. Me explicou por quê que eu não posso ter. Então o que acontece? Ele simplesmente acatou e foi trabalhar ajudando Salomão naquele projeto. Então, eu penso que nós, pais e mães, temos que fazer isso, evitando, né, as dores do filho. Quem sabe talvez o Whitney tivesse uma outra história, se a mãe dela fosse mais parceira, né? Não ficasse o tempo todo com aquele ressentimento porque a filha foi o que ela não foi. Ou o próprio pai do Michael, se ele tivesse tido uma outra postura, ter sido um pai mais amoroso, né? Apesar de que eu penso assim que cada um tem uma maneira de demonstrar, né, sentimentos. E eu acho, porque o filme também mostra que ele, assim que Michael começou a ficar muito famoso, o próprio pai escolheu uma pessoa de confiança para cuidar do Michael, né, para ser o guarda-vida de Michael. E em dados momentos o próprio Michael diz que esse homem foi como se fosse o verdadeiro pai dele. Mas é isso, a gente também, filho, às vezes não entende, né? Não entende, né? Certas posturas dos nossos pais. E é isso que a gente precisa ter mais. Os pais precisam ter mais empatia com os filhos, com aquilo que eles vão ter que passar e a gente não sabe o porquê Deus escolheu eles para que passasse por aquilo. E nós, filhos, também a gente ter mais empatia com os pais, porque às vezes eles querem dar o melhor
deles. Às vezes não, eles sempre querem dar o melhor deles, mas às vezes erram um pouco na mão, né? Mas ainda assim estão querendo ajudar de alguma forma. Mas também não pode evitar as consequências, como eu já falei no caso da Whitney, que sentia aquele vazio enorme, e o Michael também, que falava desse vazio enorme que ele sentia, né? Mas enfim, a grande mensagem que essa passagem também deixa é que Deus tem uma programação na vida de todos nós. Aqui está claro isso. Se Deus falou para Davi, não, você não vai ser, o templo não vai ser você que vai fazer, não, vai ser seu filho, ele vai se chamar Salomão, ele vai ser um homem de paz. Ou seja, Deus já sabia exatamente como era a personalidade de Salomão, como ele sabe de tudo, né, gente? E exatamente como seria o Salomão no templo. Então é isso que a gente fica claro aqui, que a gente tem que ver. Que Deus tem um projeto, gente. Deus não é um arquiteto louco, não, desvarado. Tudo está milimetricamente calculado, planejado. Então, aquilo que você não tem na sua vida, não se ressinta por conta disso. Deus provavelmente vai dar brilho, projeção para você em algum outro momento, alguma outra área da vida, como aqui nesse caso que Davi ficou nos bastidores. Quem sabe você não vai trabalhar nos bastidores daquilo que seria o seu projeto de vida, né? Aquela coisa que você muito queria. De repente você queria ser um, um artista de projeção também, mas você vai trabalhar, quem sabe, na produção, na direção de um artista, né? E isso também é uma maneira de se realizar, porque você vê alguém fazendo aquilo que você vai botar sua mão, você vai trabalhar com aquilo e vai acontecer. Isso também é uma maneira de você ser bem-sucedido. E outra mensagem que eu acho que deixa aqui bem clara nesse sentido é que nem sempre você tá no holofote, a sua importância está ali. Mostra aqui também que os bastidores é importante, sim, muito importante. Vocês veem que tem muitos artistas que, se não tiver uma boa equipe, flopa, né? Eles não aparecem, ou então não tem sucesso, né? Se não tiver um microfone bem ajustado, o cara vai ficar lá botando a voz e não vai sair. Então, o show não vai ser agradável. Aí depende do quê? Daquelas pessoas que estão ali atrás, ó, preparando tudo aquilo para que seja perfeito. Então, os bastidores, quando eu saí do filme, meu Deus, falava muito nisso, né? Essa palavra bastidores, né? Então, os bastidores, gente, é muito importante. Quem está trabalhando nos bastidores tem essa grande importância. Porque tão grande importância quanto o artista que fica na frente da câmera. Por quê? Porque o bastidor, sendo bem preparado, é que o artista vai ter a segurança de ser quem ele é, porque ele está bem amparado. Então a gente tem que deixar essa mania de achar que só quem está ali na frente da câmera é a estrela, é o importante. Não, todo o staff, né, que chama, daquelas pessoas que trabalham em torno do artista, da pessoa que vai brilhar. Não só do artista, gente, qualquer profissão, né? Que qualquer profissão precisa de uma rede de apoio. Essa semana mesmo eu vi na TV o caso de uma patroa que maltratava, espancava a funcionária dela, né? Mesmo a criatura estando até grávida. Aí o que acontece? Uma pessoa que não tem discernimento nenhum sobre a importância do apoio. Porque se você precisa trabalhar fora, se você é um advogado, se você é um médico, se você é um engenheiro, seja lá qual a função que você tenha, você vai precisar, você não vai ter condição de fazer os serviços da sua casa, você vai ter condição de cuidar do seu filho, não vai ter condição de cuidar da sua cozinha, enfim, do seu cachorro, da sua casa, se for uma casa de grande porte. Você precisa de pessoas que façam aquilo. Então você tem que fazer o quê? Tratar muito bem os seus bastidores, né? São as pessoas que vão cuidar dos seus bastidores. Porque essas pessoas é que você vão garantir que você tenha paz lá quando você sentar na sua cadeira para desenvolver a sua atividade. Entendeu? Você precisa de um bastidor bem equilibrado. Então as pessoas, eu acho que ainda não entenderam muito isso. Não entende que aquela pessoa que está ali na sua casa fazendo aquele trabalho para você ter condição de realizar o seu, são pessoas que merecem muito respeito, merecem a consideração, merecem o cuidado. Porque aquelas pessoas muitas vezes elas vão deixar até de fazer, dar atenção à própria família para estar ali te assistindo, né? Te dando atenção, garantindo que o seu trabalho seja bem feito. Então, basicamente, essa mensagem bíblica me trouxe
essas informações, né? Mas a gente tem que acatar as escolhas dos nossos filhos, os talentos dos nossos filhos e principalmente os projetos de Deus na vida dos nossos filhos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tenham gostado, compartilhem, curtam e se inscrevam no meu canal também, porque ocasionalmente eu vou postando novos vídeos, sempre a mensagem divina, porque aqui é Deus trabalhando. Então, Deus, a mensagem, o que tiver que, a mensagem que Deus tiver que passar, Ele vai tocar no meu coração e eu vou trazer aqui para vocês. Espero que vocês estejam comigo nesses momentos, tá bom? Grande beijo.